Meus irmãos, refletindo sobre a família, eu cheguei num ponto em que eu fiquei pensando, até onde vão as individualidades de uma família e a partir de onde que nós podemos construir uma família que, como diz a Judite, grande, a família grande. Porque quando nós lemos o Novo Testamento, a família deixa de ser um núcleo patriarcal do clã, onde o patriarca comanda e existe um núcleo que eles se voltam para o patriarca, núcleo da família, e nós percebemos que ao longo da história da igreja, famílias vão se misturando, se unindo, formando elos e formando então uma grande família. Por que isso acontece? Eu acredito que por dois motivos. Porque a igreja, em primeiro lugar, ela é o reflexo do que Deus sonha para a humanidade, na dimensão que nós podemos viver aqui. Que se o pecado nos desuniu, Deus une a igreja. Que se o pecado nos distanciou, Deus nos aproxima. Que se o pecado tirou de nós a pureza, Deus nos purifica. Que se o pecado nos fez virar as costas para Deus, agora dentro do corpo nós nos voltamos para Deus. Então, pensar que nós somos uma família é voltarmos a um propósito que Deus tem para que nós vivamos a vontade dele aqui no presente. Nós sabemos que nós não conseguiremos viver a plenitude da vontade de Deus aqui no presente, porque ainda nós somos limitados. Mas então Deus une a igreja e Deus forma a igreja para retomar uma relação com um ser humano de comunidade. E nós sabemos que Deus é comunidade, porque na essência Deus não é um, Deus é três em um. Deus é uma trindade perfeita, onde o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito relacionam-se entre si desde o princípio. Porque diz o texto bíblico lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem. Façamos é plural. Como que eu estou lá fazendo um serviço lá? Façamos. Aquilo reflete a trindade do Senhor. Então nós entendemos que o Pai, o Filho e o Espírito relacionam-se entre si. E esta é uma comunidade perfeita. E quando Deus cria a humanidade, e Deus cria todas as coisas, e Deus coloca o ser humano como a primazia da criação, e sopra fôlego de vida naquele corpo que foi formado a partir do barro, Deus tem o propósito de se relacionar conosco. Mas o pecado rompeu essa relação. O pecado rompeu. E o próprio Deus nos faz voltar para Ele. Então, pensar que a igreja é família, em primeiro lugar, tem a ver com voltarmos à origem do propósito de Deus, de relacionamento com a humanidade.
Em segundo lugar, nós entendemos da funcionalidade da igreja. Sermos uma família tem uma funcionalidade. Nós podemos nos amar, nós podemos cuidar uns dos outros, nós podemos servir uns aos outros, nós podemos ajudar a pessoa que está no momento de crise, nós podemos nos alegrar com aqueles que estão tendo conquistas. Então, por um segundo modo, a igreja sendo uma família, nesse aspecto funcional, de podermos caminhar como irmãos. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que Deus falou ao meu coração através dele, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui, que é o Evangelho segundo Marcos, capítulo 3. Marcos 3, de 31 a 35. O que está escrito em negrito aí, todo mundo? A família de Jesus. A família de Jesus. Veja quem é a família de Jesus. Vamos ler juntos? Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram-no chamar. Muita gente estava sentada ao redor dele, e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Vê bem quem é a família de Jesus. Vê bem. Esse texto deixa bem claro para nós, primeiro, que Jesus teve uma família aqui na terra. Jesus teve mãe, Jesus teve pai, Jesus teve irmãos e irmãs. Esse texto deixa bem claro para nós que Jesus tinha uma família aqui na terra. E nós não podemos usar esse texto para acusar Jesus de não cuidar da sua família. Primeiro, porque o propósito de Jesus era muito maior do que cuidar da sua família. Todos nós aqui temos consciência disso, né? E segundo, porque na própria cruz, quando Cristo estava crucificado, Jesus olha para João e diz assim: João, o que ele fala? Eis aí tua mãe, Maria, eis aí o teu filho. Não é isso que Jesus fala lá na cruz? Jesus nunca desamparou a sua família. A questão é que nós precisamos entender o contexto maior desse texto e de todo o movimento do Novo Testamento. Nós precisamos entender que em Jesus, e com a vinda de Jesus, e com o estabelecimento do reino de Deus aqui na terra, nós deixamos de fazer parte de um núcleo familiar apenas, de um clã, onde nós nos ligamos a algum núcleo, a algum líder, a alguma referência dentro daquela família, e nós ampliamos a nossa família. Eu quero falar aqui nesta noite sobre isso, ampliando a nossa família. A igreja é o lugar em que nós tomamos uma dimensão diferente de como nos relacionar como família. E aí você pode aí já estar se guardando, se preparando e se armando para todo tipo de objeção, né? Do que eu falar aqui. Eu quero te falar um negócio. Desde a origem dos tempos, a família foi atacada, de Adão, de Eva, e por consequência todas as outras. E não vai ser diferente nas igrejas.
A questão não é termos uma família que não tem problemas, porque eu tenho certeza que você já perdeu essa expectativa. Eu quero uma família perfeita. Vai ficar querendo. A questão é como nós lidamos com os nossos problemas dentro de casa. Como que eu lido com as divergências que eu tenho com a minha esposa, como eu lido com os problemas que eu tenho com a minha filha, como que eu lido com os problemas que eu tenho com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã, com a minha família. Não é essa a perspectiva. Não é encontrar a família perfeita, não é encontrar o príncipe encantado perfeito, não é sonhar com os filhos mais perfeitos, aqueles que nunca vão te desobedecer, aqueles que nunca vão fazer uma pirraça, uma manha na frente dos outros. Até porque a gente não foi assim. As minhas professoras de escola dominical falam que eu dava mais trabalho do que a média. Fico bravo com elas, porque depois de 30 anos ninguém lembra mais, mas elas fazem questão de afirmar isso. A questão é como que nós lidamos com os nossos problemas. E dentro da igreja a mesma coisa, meus irmãos. Quem está procurando a igreja perfeita nunca vai encontrar. Se você está pingando de uma igreja para outra até encontrar a igreja perfeita, eu vou te dizer, meu irmão, você vai passar o resto da vida sem encontrar. Na verdade, você vai perder seu tempo e vai dar trabalho para muita gente, porque nós não encontramos a igreja perfeita. Cristo não estabeleceu uma igreja perfeita aqui na terra. Leia Atos dos Apóstolos, você vai ver. A igreja passou um mês, um ano, um século sem ter problemas? Não. O inimigo não deu trégua para a igreja. Ele tentou a igreja, ele tentou desestruturar a igreja desde o começo dos tempos, e não vai ser diferente. Os irmãos, entre os 12 tinha o traidor. Na origem da igreja, as pessoas davam os dízimos e as ofertas assim, vou vender meu carro e vou dar o dinheiro, vou vender minha casa e vou dar o dinheiro, vou vender meu terreno e vou dar o dinheiro. Não é isso que eles faziam? Eles não tinham carro, né? Mas o que eles tinham, eles vendiam. Aí um engraçadinho lá, um casal de engraçadinho falou assim: nós vamos ficar famoso. Ô José de Arimateia, não, José de Arimateia não, o Barnabé, que é José, né? O José, que depois teve o apelido de Barnabé, chegou aqui e deu o dízimo dele, e todo mundo ficou, agora nós vamos fazer também. E os dois caem juntos. Morreram, Ananias e Safira, aquele casalzinho. Meus irmãos, desde o começo os problemas vêm. Se você quer uma igreja perfeita, rasga a sua Bíblia. Nem na Bíblia tem uma igreja perfeita. Tem? Tem uma que está por vir, vai ser resgatada, e que a gente vai estar nela, com a graça de Deus. Tem uma que está por vir, mas aqui, as que passaram por aqui, as que estão aqui, aquelas que virão depois do tempo que nós estamos aqui, todas elas sofrem dificuldades, todas elas. Mas eu quero te desafiar a ampliar a sua família. Eu quero te desafiar a sair daqui desta noite com um desejo significativo de olhar para cada pessoa que está aqui e amá-lo como alguém semelhante a você. Esse texto aqui nos mostra que Jesus dá um novo significado para a família. Jesus não fala para você abandonar sua família, apesar de que existem pessoas que sofrem porque os seus familiares não entenderão sua fé. O próprio Jesus alertou, ele falou que às vezes aconteceria uma divisão dentro da casa, que os pais se voltariam contra os filhos se voltariam contra os pais. Não é isso que Jesus fala? Por causa da fé. Ao longo da história, milhares de pessoas tiveram que abandonar as suas famílias, porque um dia foram alcançados pela família maior. Mas provavelmente essa não seja a sua dificuldade, porque nós vivemos num país que poucas pessoas têm essa dificuldade de terem que abandonar a sua família. Mas Jesus dá uma interpretação nova aqui ao contexto de família, e ele amplia a relação de família, dizendo que cada um que faz parte da família de Deus é semelhante, é amado por Ele, faz parte da família dele, e por consequência, se você faz parte da família dele e eu faço parte da família dele, nós somos a mesma família.
Irmão, não adianta eu trazer uma palavra aqui e você sair daqui com a nítida sensação e com desejo de que a sua família vai melhorar, se a sua família maior, a sua igreja não estiver bem. Eu tenho enfrentado o meu ministério pastoral há poucos anos, como sou pastor, uma triste realidade. Pessoas estão desvalorizando as suas igrejas. Eu sou pastor de uma geração de pessoas que não dão valor, às vezes um valor em alto grau, à sua família da fé. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos ampliar o conceito de família que nós temos. É interessante que a palavra que Deus usa para falar que nós somos da família dele é a adoção, não é? Adoção. Nós recebemos ao Pai pelo sacrifício de Cristo. Nós fomos adotados por Deus. Nós fomos resgatados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Deus escolheu nos amar. Não é aquela coisa assim, nasceu, vou ter, todo mundo nasce filho de Deus, né? Todo mundo é filho de Deus, não tem esse conceito aí? Todo mundo é filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Nós fomos resgatados. Um dia Deus olhou para nós e nos amou, escolheu nos amar, desejou formar uma família pelo seu amor. Os irmãos, isso é impressionante. Impressionante. Existem vários irmãos que estão aqui que entregam marmitas, roupas na sexta-feira à noite. E o pouco que eu conheci dessas pessoas, nas vezes que fui, é que a maior parte dessas pessoas tem família, não é? A maior parte deles tem família, filhos, irmãos, pais, que tem residência, que tem lugar para morar, mas que escolheram se distanciar da sua família e morar na rua. Eu acho que esse é um exemplo bem claro do que acontece no meio das nossas igrejas. Pessoas escolhem viver lá fora, até desejam algo bom, algo legal, mas longe da casa do Pai. E hoje nós estamos vivendo uma novidade no nosso meio, que são os desigrejados. São pessoas que creem em Deus, que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, mas não querem mais fazer parte de uma igreja. Existem igrejas que estão nascendo só para acolher os desigrejados. Você se lembra que há alguns anos atrás as pessoas falavam assim: eu sou um católico não praticante? Quase ninguém mais fala isso, mas eu ouvi muito isso. E hoje nós estamos tendo os crentes não praticantes, milhares de pessoas que até foram batizadas nas nossas igrejas, mas não estão encontrando paz no seu coração de permanecer na casa do Pai. Os irmãos, Jesus dá um novo significado à igreja, ele chama a igreja de família. Paulo fala isso aos romanos, ou aos coríntios: vocês são família de Deus. Vocês são família de Deus. Meu irmão, essa é a triste realidade do tempo que nós estamos vivendo. As famílias estão perdendo o seu sentido, o seu núcleo, a sua proteção e a sua guarda.
E num sentido maior, as nossas igrejas estão sofrendo a mesma coisa. Tem muita gente lá fora, meus irmãos, que um dia já esteve aqui conosco. Muita gente. Muita gente. Quando a pessoa sai e vai para uma outra igreja, fica firme na outra igreja, a gente pode entender que foi um problema que está resolvido. Mas existem muitas pessoas que saem das nossas igrejas e nunca mais encontram um lugar de paz e de descanso. Eu falo isso porque eu estou vivendo essas realidades dentro da minha própria família. Parentes queridos meus não estão em paz, porque não estão encontrando um lugar para desfazer as malas, ficar tranquilos, serem cuidados. Como conseguimos romper com este pecado do mundo que muitas vezes está sendo trazido para dentro da igreja, de falta de unidade? Nós precisamos reaprender a viver como família a partir do momento que somos salvos pela graça de Deus. Meu irmão, se você é mandão dentro da sua casa, você vai causar muito problema. Mas se você for mandão dentro da igreja, você vai causar 10 vezes mais problema. Se você não passa um dia sem discutir, brigar com alguém dentro da sua casa, você vai arrumar muito problema. Mas se você não passar um culto sem brigar e discutir com alguém quando você pisa dentro da igreja, você vai arrumar muito mais problema. Nós, a partir do momento que fomos acolhidos pela graça de Deus, nós temos uma nova vida, não temos? Nós precisamos aprender a viver essa nova vida, gente. E catecúmenos não ensina a viver a nova vida, ensina. A função dos catecúmenos é dar os primeiros passos da teologia, da base da fé. Eu acho que a grande dificuldade que nós temos é readequar a nossa vida ao que nós somos hoje. Então, quando a graça de Deus inunda o meu ser e transforma o meu coração, eu preciso ter essa consciência de que Deus não vai cuidar de mim isoladamente. Deus vai cuidar de mim na comunidade. O papel da igreja é fundamental para a sua fé. Deus cuida de nós coletivamente. Deus cuida de nós nesse ajuntamento. Nas vezes que nós dobramos os nossos joelhos para orar, nos encontros de oração, nas vezes que nós somos ministrados pela palavra, nos estudos bíblicos, nas vezes que nós nos juntamos e cantamos uma música junto, cantamos um hino junto, fazemos uma oração junto, recebemos a palavra de Deus juntos. Tem crente dando mais valor para as suas caixinhas de promessas do que para os seus encontros em que Deus ministra aos nossos corações. Meus irmãos, eu não estou de brincadeira de ser pastor aqui dessa igreja. Todas as vezes que eu estou na minha casa e oro para Deus trazer uma palavra aqui, é para Deus trazer uma palavra para nós. Então nós precisamos reaprender a viver. Pessoas que são adotadas, se são adotadas logo na infância, elas logo assimilam o seu novo lar. E eu fui adotado por Deus logo na infância. Eu fui adotado por Deus quando eu era bebê. Deus me trouxe para Ele quando eu era bebê ainda. E ao longo da minha vida eu aprendi um pouco disso aqui, me envolvi com isso daqui. Agora, quando crianças são adotadas ali no final da infância ou já na adolescência, elas precisam mudar os seus hábitos. Elas precisam aprender a chamar alguém de pai, de mãe. Isso não se ensina, não é? Isso se adquire na experiência. Elas precisam aprender a dormir no horário que a nova família dorme. Elas precisam aprender a acordar neste novo horário.
Elas precisam aprender a se relacionar com as pessoas que esta família se relaciona. É bem complexo isso. As famílias têm tido muito sucesso em derramarem muito amor e colherem bons frutos quando adotam filhos. E aqui eu só quero fazer um parênteses. Tem muito crente que acha que a adoção é um problema. Eu quero te dizer, a adoção é uma das coisas mais lindas que acontece. Quando você decide amar alguém. Um dia eu estava dando aula numa escola dominical de uma igreja que eu pastoreava, e um dos crentes falou assim: mas esse negócio de adotar aí, não. Irmãos, é lindo o gesto de você dedicar o seu amor a alguém que não nasceu de você. Deixa eu voltar. Irmãos, nós precisamos readequar a viver. E talvez seja aqui a chave do sucesso de uma igreja viver bem. Cada um de nós abrir o nosso coração para nos readequarmos nessa nova realidade. Aqui ninguém manda. Nem o seu pastor manda, viu? O seu pastor primeiro obedece a Deus. A primeira coisa que eu tenho que fazer é obedecer. E de vez em quando a gente precisa orientar, direcionar e guiar. Meus irmãos, muitas das igrejas estão enfrentando problemas porque o crente, ele é regenerado, ele é convertido, ele ama Jesus, mas ele fica carregando o velho homem. Ele carrega o velho homem. A cobra, não sei qual das cobras, se é a coral, que quando ela troca de pele, ela fica sempre com um anel. E conforme são os anéis que ficam lá no rabo dela, é a quantidade de vezes que ela já trocou de pele. Não sei se você sabe disso. Cascavel. A cascavel, né? Ela fica com os anéis lá no fundo, ela balança lá, e você sabe, né? Olha, essa daqui deve ter mais ou menos tantos anos, né? Cada troca é um anel. Tem crente que está com 300 anel e está arrastando aquilo tudo lá. Está arrastando todas as coisas do velho homem. Está arrastando. Deus está tirando dele, mas ele está agarrado em alguma coisa. Meu irmão, nós precisamos readequar a nossa vida a essa nova realidade de família de Deus. Meu irmão, seja mais brando nas suas palavras, seja mais amoroso nas suas ações. Eu sei que às vezes a nossa personalidade ela é complexa, mas você sabe que até um leão consegue ser domado. De vez em quando lá ele dá uma fugida brava, mas ele consegue ser domado por um bom domador. Gente, se Jesus não pode domar a nossa personalidade, quem vai domar? Não é? Então eu quero te desafiar, meu irmão, a reaprender a viver isso daqui. Tem gente que é muito intensa e precisa reaprender a lidar com as suas emoções, com as suas palavras. Tem gente que é muito recatada e precisa de alguma maneira aprender a abrir o seu coração, a sua mente, a sua vida para outras pessoas. Tem pessoas que são muito pragmáticas. Elas acordam em tal horário, elas comem em tal horário, elas fazem as suas contato com as pessoas em tal horário, elas dormem em tal horário, elas vão na compra em tal horário, em tal dia, elas fazem isso e aquilo e aquilo, aquilo. Tem outras não. O cara acorda de manhã e ele fica assim: o que eu vou fazer hoje? Será que eu almoço ou não? Não vou almoçar hoje. Hoje eu vou para casa de um amigo lá, e o cara fica até 3 da manhã lá na casa do amigo, conversando, batendo papo, né? No outro dia ele resolve. Gente, e aí um não pode achar que é melhor do que o outro. Dentro da igreja tem gente rica, tem gente pobre. Dentro da igreja tem novo, tem velho. Nós precisamos readequar, gente, porque dentro da nossa casa nós precisamos readequar quando chega alguém novo, não precisa? Quando a Helena nasceu, eu perdi meu escritório. Eu morava numa casa com 2 quartos, e um quarto pequenininho era meu escritório. Gente, como foi terrível perder meu escritório. Sobrava papel para tudo quanto é lado da casa. Tudo quanto é lado. A Kelly ficava louca comigo, porque meu escritório era um lugar que sobrava tudo papel. Mas agora não, já tinha de lá e daqui, de lá, e foi uma dificuldade. Nós mudamos para cá, aqui a casa é tamanhão. Precisamos readequar.
3 pessoas pequenininhas, numa casa grandona. Não precisamos readequar as coisas da vida. E às vezes nós chegamos na igreja e nós queremos que a igreja se adeque a nós. Nós não temos obrigação de adequar as coisas que você pensa. Sabe por quê? Porque a igreja deve ter a forma de Cristo, não a forma do seu pastor, não a forma das famílias que mandam, não a forma disso, daquilo, tal. A igreja deve ter a forma de Cristo. E todo mundo que chega a Cristo se satisfaz com Cristo. Eu tenho certeza que você está satisfeito em Cristo. Eu tenho certeza disso. Nós precisamos, meus irmãos, lutar para que a igreja tenha a forma de Cristo. E para ter a forma de Cristo, ela não pode ter a minha. Ela tem a forma de Cristo. Então, para nós vivermos como uma família unida, nós precisamos entender isso. Readequar as coisas. Isso demanda tempo e vontade. Você precisa acreditar e lutar por isso. E não lutar hoje nem amanhã, porque demora. A minha filha tem 2 anos e meio e eu ainda estou aprendendo a ser pai, readequando a minha família. Eu sou casado há pouco mais de 6 anos e eu ainda estou aprendendo a ser marido, dividir a minha cama, dividir a minha família, dividir as minhas coisas. Se bem que aquela até hoje não divide lanche, não dá um pedaço do lanche dela para mim. Dentro da igreja nós precisamos dar tempo para essas coisas acontecerem. E segundo, termos vontade de que isso aconteça. Meus irmãos, sabe qual que é a pior estatística de todas no Brasil? Que a maior parte das igrejas que nascem por divisão de outra igreja. Igrejas não estão gerando novas igrejas. A coisa mais linda que tem é uma igreja madura gerar uma nova igreja. Começar um ponto de pregação, uma congregação, organizar aquele trabalho, investir, suar e lutar por aquilo. Uma igreja gerando outra. A maior parte das igrejas que nascem no Brasil não foram geradas. Elas nasceram de uma ruptura. Por que isso acontece? Porque nós não estamos com vontade de valorizarmos isso. Eu espero que você tenha essa vontade. E por fim, quais são as consequências de pertencer à família de Deus? Se Jesus deu um novo significado para a família, e nós precisamos reaprender a viver esta nova vida, quais são as consequências disso? Primeiro, as igrejas passaram a pertencer às vidas das pessoas e às famílias das pessoas. Você vê um movimento no Novo Testamento de igrejas sendo geradas a partir das casas. Toda casa de crente era um ponto de pregação em potencial. Por quê? Porque se a igreja faz parte da minha vida, logo eu quero que a igreja esteja dentro da minha casa. Eu quero que a igreja esteja onde eu estou, não é? Hoje uma igreja parece que não dá certo se ela já não começar com um aluguel de um templo grande, bonito, com as cadeiras confortáveis, reclináveis, almofadadas. As igrejas têm que ter ar-condicionado, tem que ter aquecedor para o fio, tem que ter 3 projetores, tem que ter isso, tem que ter aquilo. As igrejas parecem que estão valorizando o espaço, e espaço não é igreja. Eu quero te desafiar, meu irmão, a voltar com a igreja para dentro da sua casa. Como que eu faço isso, pastor? Valorize a sua igreja dentro do seu lar. Pare de falar mal do seu pastor enquanto você almoça. Pare de reclamar da música que foi tocada lá no louvor enquanto você volta embora para o seu carro, lá até a sua casa. Meus irmãos, nós estamos queimando as nossas igrejas dentro da nossa casa. Eu não estou falando nenhum absurdo aqui. Meu irmão, a sua casa é uma extensão desta igreja aqui. Está ruim esse microfone aqui, não está? Eu vou trocar. Volte para a igreja, para dentro da sua casa. Volte a orar com os seus filhos, volte a orar com o seu marido, antes daquela refeição, antes de dormir, no momento que você está tomando um café. Volte para a igreja, para dentro da sua casa. Volte a cantar louvores com a sua família dentro da sua casa. A minha mãe
evangelizou a vizinha durante 20 e poucos anos, cantando. Eu me lembro de chegar na minha casa quando voltava do trabalho, e quando quase que chegando em casa eu ouvia a minha mãe cantando. Ah, mas minha voz é desafinada. Então coloca uma música lá no seu play, mas não coloca muito alto não, né? Vou competir, vai tremer o lustre do vizinho. Não. Seja agradável dentro da sua casa, meu irmão. Quão triste tem sido famílias que estão desfazendo os laços espirituais dentro de casa. Vamos para a igreja, aqui nós somos super crentes. Lá em casa todo mundo se mata. A mãe xinga o filho, o marido com a esposa, só falta colocar um protetor bucal lá e luva na mão para sair do MMA. Volte com a igreja para dentro da sua casa, meu irmão. E eu não estou querendo falar que você precisa fazer culto todo dia lá na sua casa, não. Mas se você quiser fazer culto lá, fala para a gente que nós vamos lá. Infelizmente, no começo do ano, nós fizemos uma lista lá para fazer culto nos lares e quase ninguém colocou o nome. Fui cobrado esse dia: ô pastor, não está fazendo culto nas casas? O povo não quer. Vou eu lá forçar você a abrir seu portão lá para fazer culto na sua casa, meu irmão? Não vou. Agora imagine que bênção você fazer um culto dentro da sua casa, e o seu vizinho ouviu uma música, e aquela música abençoar a vida dele. Pense nisso. Volte com a igreja para o seu dia a dia, lá na hora que você está dirigindo o carro. Os crentes estão bravos, gente, dirigindo carro bravo, buzinando. Americano é uma tortura para dirigir aqui. Eu levo cada buzinado, porque eu sou do interior, né? Se bem que aqui é interior, mas eu sou mais do interior ainda. Todo mundo louco. De vez em quando aqueles caras que dão uma buzinadinha, tem um peixinho lá atrás do carro, tem uma cruzinha lá, sou disso, sou daquilo. Volte com a igreja para a sua vida, meu irmão. A igreja faz parte da nossa vida. As igrejas começaram em casas de pessoas que sabiam que não tinha mais nada importante para a sua casa do que viver a sua fé em Deus. Segunda coisa, uma das marcas essenciais da igreja é a hospitalidade, o cuidado, o companheirismo. Estou estudando Gênesis na quinta-feira aqui, e nessa semana que nós passamos, meditamos naquele texto em que Abraão recebe o Senhor e 2 anjos na casa dele. E diz o texto lá do Novo Testamento que às vezes nós estamos acolhendo anjos e nem percebemos, não é isso que o texto fala? Meu irmão, abra a sua vida à generosidade. Nós fazemos de tudo para cuidar dos nossos filhos, não é verdade? Nós queremos dar para os nossos filhos aquilo que nós não tivemos. Essa é uma dinâmica da vida. Se você lá na sua infância queria ter um caderno cor-de-rosa, você vai comprar 30 para sua filha. Se você lá na sua infância queria ter uma bicicletinha azul, você vai comprar para o seu filho, ele nem sabe andar ainda. Se você lá na infância queria ter um videogame, mas sua mulher fica grávida, você já compra um videogame para você, né? E depois se o filho quiser usar. Por que nós não usamos essa generosidade aqui no nosso meio? De um olhar para o outro e amar o outro, e abençoar o outro, e cuidar do outro. Terceira coisa, o apoio. Família serve de apoio. No ano de 1996, a minha avó, por parte de mãe, faleceu. O meu avô, depois de uma conversa entre a família, foi deslocado da casinha que ele morava, profundo da casa da minha mãe. Ele viveu lá por 16 anos. E aquele lugar deixou o núcleo de encontro e de vida da família deixou de ser a casinha do meu avô para ser o rancho da minha mãe. Você sabe o que é rancho, né? Não sei se tem outro nome. É rancho. A vida da família passou a ser o rancho. O meu avô faleceu no ano de 2009. O rancho da minha mãe continua sendo o núcleo da família. Porque nós precisamos de um lugar para descansarmos, irmãos. Nós precisamos de um lugar para ter apoio e refrigério na nossa vida.
Como foi bom nos 4 anos que eu tive de seminário, subir na minha motinha na sexta-feira à tarde, chegar na casa da minha mãe e poder dormir numa cama confortável, poder comer a comidinha que a minha mãe tinha preparado ali, poder ter minhas roupas lavadas, poder ter um lugar de cuidado para mim. Nós somos uma família, nós precisamos cuidar uns dos outros. A maior parte dessas pessoas que estão longe das nossas igrejas, elas estão porque algum dia não se sentiram cuidadas. Que nunca falte cuidado aqui no nosso meio. Cuidado é diferente de mimar, você sabe disso, né? Eu não estou disposto a mimar crente. Não estou. Mas meus irmãos, é bom demais quando a gente está enfrentando alguma dificuldade sermos cuidados. É bom demais, você sabe disso. Tudo isso, meus irmãos, nos leva a algo melhor aqui. Valorize a sua igreja. Ela é a sua parte da família em Deus. Pare de falar na igreja como uma terceira pessoa. Sabe, a igreja, aquela igreja, sabe a igreja. Começa a falar nossa, não é? Nós. Primeira pessoa do plural, nós. Nossa igreja. Nossos desafios. Nossas conquistas. Nosso corpo, nossa vida. Nossa, isso aqui é nosso, meus irmãos. É a nossa família da fé. Aqui é a família de Jesus. E eu fico muito feliz porque um dia Jesus me amou e me trouxe para a família dele. Eu espero que você olhe com outros olhos. Eu estou falando isso no mês da família porque a igreja é parte da nossa família. Ela é a nossa família. Não desbloque a igreja da sua família. Meu irmão, peça ao Senhor para você reaprender a viver como família de Deus aqui neste lugar. Jesus olha para os discípulos e fala: vocês são minhas mães e meus irmãos. Um dia Jesus me chamou de irmão. Que algo glorioso. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Deus Filho, com os pés aqui na terra, olhou para uma comunidade igual a nossa aqui e falou assim: vocês são meus irmãos. Nós somos da família de Deus. Glória a Deus por isso. Amém. Valorize essa família, invista nessa família, abra o seu coração, peça ao Senhor para amansar as suas emoções quando forem necessárias, peça ao Senhor para aquentar o seu coração para os relacionamentos, peça ao Senhor para que você seja mais generoso, nós sejamos cúmplices uns dos outros, apoiadores, cuidadores. A minha família de sangue está enfrentando muitas lutas de enfermidade. No momento oportuno irei compartilhar com os irmãos. Essa semana minha irmã me ligou e falou: Alan, eu estou desesperado. Meus irmãos, quando a gente está mal, a gente procura quem está perto do coração, do sangue da vida. Nós sejamos uma família que se ajude quando nós enfrentarmos dificuldades. Que você se lembre de mim, que eu me lembre de você. Que você se lembre da pessoa que está aí do lado do seu banco. Meu irmão, não tem ninguém aqui que merece isso. Todos nós somos salvos pela graça. Então, se um tem uma personalidade, se outro tem um jeito, se outro é isso e aquilo, todos nós precisamos que Deus nos abençoe. Amém? Amém. Amém. Eu gostaria de encerrar o nosso culto nesta noite. Nós vamos orar, pedir a Deus que esteja nos abençoando, cuidando de nós, nos ajudando a vivermos isso que nós falamos aqui.